O Wano é um dos melhores arcos de One Piece, e um dos momentos mais importantes foi a evolução de Luffy. Para derrotar Kaido, Luffy sabia que sua força atual não era o bastante. O inimigo já é Yonkou, um outro patamar. Por isso, começou a pensar, descobrir e treinar seu próprio Haki, para avançá-lo em mais um nível. Nesse vídeo vou mostrar como Luffy aprendeu o seu Haki de armamento avançado, o fluxo da energia, os ensinamentos dados por Mestre Hyogoro e o nível final da sua armadura de Haki, que é uma das forças mais poderosas de One Piece. Como vimos na batalha de Kuri, Luffy não conseguiu ferir em nada Kaido. Mesmo usando toda sua força, a sua marcha mais alta e o seu golpe mais forte, foi derrotado pelo Yonkou com um único golpe, que o dilacerou completamente. Luffy ficou numa situação de quase morte, foi acorrentado com Kairoseki e levado à prisão de Udon. Como prisioneiro, iria trabalhar como escravo até a morte. Já na prisão de Udon, as coisas ocorrem totalmente ao contrário. Luffy quem estava se beneficiando, trabalhando rapidamente e recebendo bilhetes de comida todos os dias. Foi na prisão que ele conheceu um humilde idoso, o vovô Hyogoro. Luffy fica amigo de Hyogoro e por ajudá-lo com bilhetes de comida e salvá-lo das autoridades da prisão, ambos são colocados num ringue de sumo, por ideia do Queen. Eles libertam o Luffy das algemas de Kairoseki e os dois recebem coleiras explosivas. Coleiras usadas por Tenryubitos para escravos, pois se tentarem fugir do ringue, é morte. A partir daqui começa o treinamento do Luffy, para ficar mais forte. Nesse ringue, a lógica era ficar batalhando até se cansar e assim morrer. Mas Luffy, com uma determinação de vencer o Kaido, decidiu ficar mais forte, usando dos próprios capangas de Queen e as autoridades da prisão para se superar. No ringue, o Luffy começa a bater em vários inimigos utilizando o Haki de armamento. Ele os derrota facilmente, só que percebe que isso é o que sempre faz. Não tem nenhuma diferença. Se usar esse mesmo nível de força, só um simples Haki de armamento, nada conseguirá fazer contra Kaido e mais uma vez será derrotado. Pensando em uma forma de atacar eficientemente um inimigo, Luffy se lembra de seu treino com Rayleigh. Na verdade, lembra da primeira vez que Rayleigh apresentou os Hakis. E na apresentação do Haki de armamento foi um nível totalmente diferente, onde seu mestre ataca um elefante sem nem encostar. Aqui Luffy viu que tem muita coisa que ele ainda não sabe sobre Haki. E só de lembrar desse momento, esse se tornou seu foco: atacar um oponente sem encostar. Luffy continuou atacando os inimigos, porém não tinha base nenhuma de como se fazia isso. Toda vez que revestia o seu punho, ocorria o simples endurecimento, Haki de armamento básico. E quando tentava ir além, tudo se resumia em mais força física. E força física não é o que vai derrotar Kaido. Ele começou a enfrentar inimigos mais resistentes. Isso começa a lhe animar no treino, já que o próprio Kaido é a definição de resistência. Tentando socá-los sem encostar, Luffy começa a vazar um pouco de energia, mas, como não tem conhecimento do que está fazendo, essa energia é novamente convertida em armadura rígida. Armamento básico. Ele também tentou socar os oponentes e parar o ataque no último instante, como se quisesse simular um ataque à distância, mas sem sucesso. O que Luffy mais falava no momento era sobre Haki. Era Haki, Haki de armamento, atacar à distância, bater sem encostar. Se questionava do porquê o seu Haki é diferente do de Rayleigh, do Haki de Sentomaru. O velho Hyogoro, o seu parceiro de ringue, fica confuso sobre isso, até que começou a entender que o Haki pode ser o nome que os estrangeiros deram para a energia espiritual. Em Wano, essa energia é chamada de Ryu, que literalmente significa fluxo, o fluxo da energia. Hyogoro pede instruções da visão futura de Luffy, e desviando dos vários ataques do Alpaca Man, ele finalmente o utiliza. Ryu, o fluxo de energia avançado. Hyogoro derruba Alpaca Man sem nem encostar, o atacando diretamente com a energia do Haki. E se era isso que o jovem estava tentando fazer, então ele pode ensinar. Agora Luffy começa a tentar esse novo tipo de Haki, com a ajuda de Hyogoro, seguindo suas instruções. Se Luffy consegue usar o enrijecimento, o Haki de armamento básico, com certeza ele está usando da energia, e ela corre por seu corpo. E o primeiro passo é sentir esse fluxo.
O Luffy começa a tentar novos golpes de Haki, na tentativa de fluir a energia. Só que não acontece como deveria, ainda continua executando ataques de armamento simples. Em vez de se concentrar profundamente para compreender o seu fluxo, ele fazia os passos rapidamente, como se a mágica fosse aparecer do nada. No fim, acabava se estressando usando o Haki na força do ódio, o que vai contra a proposta de sentir o fluxo. O fluxo não vai para um punho com ódio. Luffy virou o dia tentando esse Ryu, mas sem sucesso, até escurecer a noite. Ele recebeu bastante comida do estoque de Caribou, e assim conseguiu se recuperar do cansaço. No dia seguinte, quem aparece em Udon é a Big Mom. Uma Big Mom com amnésia. Ela fica muito revoltada com o Luffy, porque foi ele que comeu todo o feijão doce da prisão. Completamente enfurecida, ela ataca Luffy, que acaba destruindo a arena Sumo e jogando ele e Hyogoro pra longe. Nesse momento, as coleiras explosivas começam a apitar, já que eles estavam completamente fora do ringue. E quando o desespero estava tomando conta, com Hyogoro e o próprio Luffy já indo de F, Luffy usa toda a sua força de vontade para tirar a todo custo as coleiras. Sua energia começa a se sobressair, passa a emanar de seus braços e com isso arranca a coleira de Hyogoro e a sua e joga pra longe. Nesse momento, Luffy usou inconscientemente Haki de armamento avançado, e no nível mais avançado já visto, a destruição interna. Hyogoro explica que, essencialmente, o Ryu, também chamado de Haki no mundo afora, é o uso de sua força espiritual para gerar uma energia defensiva, como uma armadura. E se essa energia for muito forte e bem treinada, também pode ser usada de maneira ofensiva. O fluxo de energia, que já é um uso avançado, permite que o usuário ataque sem encostar. Porém, isso só ataca por fora o oponente. É o mesmo que bater com armamento básico sem causar toque físico. Ou seja, o dano continua externo. Já o que o Luffy usou sem querer é um passo além, onde só de encostar, ou de nem encostar, você pode concentrar essa energia para dentro do seu alvo, o explodindo internamente. Este é o Haki de destruição interna, a categoria mais elevada do Haki de armamento. Big Mom é levada até Onigashima, e o treino de Luffy em Udon continua. Nesse momento ele percebe que tudo se resume ao fluxo, o fluir da energia. Tentando imaginar o Ryu fluindo por seu corpo, seu treinamento permanece, usando dos Piratas Feras como alvos para o seu Haki. O armamento começa a tensionar o corpo dos inimigos, criando mais pressão do que fluxo. Porém, a batalha de Haki estava aos poucos evoluindo. Como Hyogoro disse, Luffy já consegue usar o Haki de endurecimento. Sabendo usar um tipo de armamento, significa que a energia já flui dentro do corpo. O que Luffy tem que fazer é voltar um passo. Precisa sentir a essência da energia. O próprio Ryu fluindo antes mesmo de se formar o armamento. Quando Luffy começar a sentir o princípio dessa energia, poderá finalmente controlá-la. Assim, em vez de tornar o Ryu 100% rígido, criando o Haki de enrijecimento, poderá deixar uma parte rígida e outra porcentagem maleável, ou 100% maleável. E isso é o fluxo da energia, controlar perfeitamente o seu Haki. O que Hyogoro faz é justamente focar em fluir o Haki, e não em simplesmente endurecê-lo. Após um incidente venenoso na prisão, Luffy voltou a treinar. Estava começando a converter seu armamento, criando um Ryu fluido. Praticando com Hyogoro, seu Haki já criava uma fina camada de energia, onde o toque físico já não acontecia mais. Por mais que a distância fosse mínima, Luffy já estava golpeando sem encostar. Depois de todos esses dias de treinamento, isso também fortaleceu o seu próprio Haki, tornando a força de seu armamento ainda mais poderoso. Um único soco gerava uma grande onda de choque. Ele foi colocado para treinar contra várias placas metálicas, as imaginando sendo a pele de Kaido. Batendo e atacando sem parar, foi fortalecendo o Haki e compreendendo cada vez mais o seu fluxo. Após isso, Luffy entrou na sua quarta marcha e tentou colocar na forma tudo o que aprendeu. Só que, pro Luffy, o Gear 4 é o maior desafio se tratando de Ryu. Porque, como ele criou a forma para ser totalmente focada em um armamento rígido e potencializado, dano bruto, isso automaticamente vai contra a proposta do Ryu, que é um Haki fluido. Luffy retorna à sua forma base e continua treinando. Antes de se juntar com o pessoal, ele pede mais um tempo, continuar treinando para poder alcançar e usar completamente o fluxo. No fim, ele finalmente conseguiu.
Aprendeu sobre o princípio do Ryuo e a essência de sua energia, escolhendo quando vai usar um armamento rígido, convertê-lo em energia fluida e atacar com ambos ao mesmo tempo, sem encostar. Além disso, atingiu um nível de haki interno, onde sem encostar consegue transferir o fluxo da energia para dentro de um alvo, causando uma explosão interna. O haki de armamento avançado foi muito importante para o avanço da força de Luffy. Em princípio, o entendimento da energia. Seu primeiro uso fora de Udon foi tirando as coleiras de Yamato, que só é possível com o estágio máximo do armamento. E já contra Kaido, entrou em sua Gear Third, concentrou o fluxo de sua energia, infundiu o braço com haki de destruição interna e combinou as chamas do próprio Red Hawk, assim criando o golpe Red Rock, um dos ataques nomeados mais poderosos de Luffy. O haki de armamento avançado foi eficaz até quando Luffy entendeu o haki do rei, combinando os dois para criar uma infusão e atacar sem encostar. E mesmo na batalha final, na exata derrota de Kaido, o Ryuo que Luffy aprendeu com o mestre Ryoguro continuou sendo de extrema importância, empurrando o dragão de fogo sem encostar fisicamente. Nisso vemos o quão foi importante o aprendizado desse haki. Se não fosse todo esse processo, esse treinamento para poder compreendê-lo e usá-lo, nem no Gear 5 Luffy teria derrotado a criatura Yonkou. E isso é fato. Agora imaginem uma vida inteira de treinamento físico diário e constante, batendo sem parar em navios de guerra para se tornar um monstro de um punho só. Este é Garp, o avô de Luffy, o homem que com um único soco consegue obliterar uma ilha, mesmo estando lá do alto nos céus. Simplesmente uma escala absurda de fluxo de haki.